hora de ouvirmos a palavra de Deus. Graças a Deus, meus queridos irmãos ouvintes. Então, nesse momento, nós vamos ao momento da palavra aqui na rádio Extremidade Gospel, com o programa A Voz do que Clama no Deserto. Meus irmãos, para você que ligou o seu aparelho agora, aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Linho Rossetti. Nesta noite, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. A palavra do Senhor está em Romanos, capítulo 1, versículo de número 16, que diz assim o texto da palavra do Senhor: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Meus queridos e amados irmãos, o poder do evangelho de Cristo, aqui na palavra do Senhor. Amados, este texto sagrado descreve o fervor de Paulo em testemunhar, meus irmãos, o evangelho de Cristo. Este mesmo favor que deve contagiar todos os cristãos. Nunca podemos, meus queridos amados, nos envergonhar do evangelho tão poderoso, o evangelho de Cristo. Quem se envergonhar de ser cristão ou de anunciar o evangelho de Cristo não é digno de ser cristão. Devemos falar de Cristo com entusiasmo, meus irmãos, e proclamar com ousadia as boas novas de salvação. Amados irmãos ouvintes, para você que está nos ouvindo nesta noite, preste atenção, porque Deus, através de sua santa palavra, está falando fortemente aos seus corações. As designações do evangelho de Cristo, meus irmãos. A palavra evangelho significa boas novas, amados. O evangelho de Cristo é boas novas do Salvador do mundo, que é Jesus. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11. O evangelho de Cristo possui muitas outras designações nas Escrituras, porém, o genuíno evangelho de Cristo é único e exclusivo. Meus amados, em Atos capítulo 13 e o versículo 32, Paulo chama o evangelho de Cristo de evangelho da promessa, meus irmãos. Que Deus abençoe você que está nos ouvindo. Irmãos amados, em Efésios capítulo 1, versículo 13, Paulo chama o evangelho de Cristo de evangelho da nossa salvação. Ainda em Efésios capítulo 3, versículo número 8, Paulo chama o evangelho de Cristo de riquezas incompreensíveis de Cristo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 11, Paulo chama o evangelho de Cristo de evangelho da glória de Deus. Bem-aventurado. Para você que está nos ouvindo nesta noite, ouça o que Deus tem para você. Atos capítulo 20, versículo 24. Palavra do Senhor, Paulo chama o evangelho de Cristo de evangelho da graça de Deus. Em Romanos 15, 16, Paulo chama o evangelho de Cristo de evangelho de Deus. Meus amados, o poder do evangelho. O evangelho é o poder de Deus em ação na terra. O próprio Paulo afirma que o evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Está no texto na qual eu li desta noite, meus queridos irmãos. O evangelho de Cristo é o poder ativo de Deus na salvação do pecador. O evangelho de Cristo, meus irmãos, não é privilégio de alguns, não, meus irmãos. É privilégio de toda criatura. Marcos capítulo 16, verso 15, aonde o Senhor fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Romanos 15, 19, Paulo afirma que anunciava o evangelho de Cristo pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Cilício, tenho pregado o evangelho
de Jesus Cristo, disse Paulo, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20, em argumento quanto ao Evangelho de Cristo como o poder de Deus, Paulo afirma, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude, meus irmãos. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, Paulo ainda escreve, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 5, o incansável apóstolo dos gentios escreve com autoridade, dizendo, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muito certeza. Meus irmãos, Atos capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus já havia confirmado a maneira poderosa de anunciar o seu evangelho, dizendo, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Aleluia, Jesus! O Evangelho de Cristo é o mesmo Evangelho de Deus, o mesmo Evangelho da promessa do Pai, o mesmo Evangelho da graça, meus irmãos, do Deus bem-aventurado. O Evangelho de Cristo é o próprio poder de Deus em atividade no mundo. O Evangelho de Cristo se resume nesta frase de Paulo ao carcereiro de Filipos: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Atos capítulo 16 e o versículo de número 31, meus irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Meus amados irmãos, este mesmo Paulo, ele deixou escrito na palavra do Senhor aos Romanos, no capítulo 10, meus irmãos, e o versículo de número 9 e 10. Palavra do Senhor muito importante para os nossos dias, meus irmãos. Você que está acompanhando esta mensagem ao vivo aqui, meus irmãos. Ao vivo esta mensagem transmitida ao vosso coração. Paulo descreve aos Romanos assim, meus irmãos, o capítulo 10 e o versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, meus irmãos amados, quando Jesus ele ensina os seus discípulos, dizendo a eles: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Meus irmãos, temos que crer neste evangelho, meus irmãos. E é preciso também confessar este Jesus. Não podemos negar ele, não podemos ter vergonha do evangelho do Senhor Jesus. Porque nesta noite eu tenho uma palavra para a tua vida, meus irmãos, que está em Mateus capítulo 10 e o versículo de número 32, que diz assim: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Meus irmãos amados, a vinda de Cristo se mostra cada dia mais iminente, meus irmãos. Nós vemos os sinais do Senhor Jesus estão se cumprindo dia após dia. Então é necessário eu e você, meus irmãos, nós tomar uma posição diante da presença do Senhor.
Não podemos ficar em cima do muro, meus irmãos. Nós temos que ser cristãos de verdade, tomar uma atitude e não podemos negar a nossa fé. Porque o texto aqui nós vemos o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo. O texto ainda fala em São Marcos 16, versículo 15, onde Jesus mandou os seus discípulos ir por todo o mundo. Quem crê e ser batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. É claro, meus irmãos, que você deve estar se perguntando na sua mente agora: e o ladrão da cruz, não deu tempo dele se batizar? Ali nós temos uma exceção, né, meus irmãos? Nós temos que ter bom senso e saber. Eu mesmo, irmão, quero testemunhar aqui através desta mensagem. Uma certa feita, meus irmãos, eu fui até o hospital orar por um irmão que estava lá doente. E quando eu chego lá, meus irmãos, eu olhei um senhor que estava doente, e na minha mente eu pensava comigo assim: ele não vai aguentar. Então, meus irmãos, o que foi que eu fiz? Qual foi a minha atitude? Eu cheguei até aquele senhor e perguntei a ele: o senhor quer aceitar Jesus? Aí eu comecei a ensinar a ele algumas coisas que com certeza Deus já estava pondo em meu coração, já estava me guiando ali para que eu falasse àquele senhor. Então, meus irmãos amados, eu pergunto para ele: o senhor quer aceitar Jesus? Ele respondeu que sim. Aí, meus irmãos, eu comecei a ensinar. E quando eu ensinei ele, eu tenho certeza que ele entendeu. Eu pergunto mais uma vez a ele, e nós oramos ali. Ele aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador de sua alma. Eu estava lá dentro do hospital, meus irmãos, pregando o evangelho ali. Deus sabia que aquele senhor estaria ali, que aquele senhor estaria ali. E sabe o que aconteceu, meus irmãos? Eu vou contar para vocês. Depois que eu fiz a oração, acabou o horário de visita, eu saí de dentro daquele hospital. E, meus irmãos, um rapaz chegou e falou para mim que aquele senhor faleceu logo após eu saindo de dentro do hospital. E quem me contou, meus irmãos, era o filho de uma irmã que estava lá dentro do hospital. Ele saiu depois de mim. Então, meus irmãos, eu fiquei muito feliz, porque eu tenho certeza que ali foi uma alma que se rendeu ao Senhor Jesus nos últimos minutos de vida dele, meus irmãos. Então, ele confessou ali publicamente a Jesus. Você também pode confessar a Jesus nesta noite. Você pode entregar a sua vida ao Senhor, porque Ele ainda está de braços abertos para você. Talvez você se afastou devido às lutas e tantas coisas que aconteceram. Você enfraqueceu-se na fé, você estacionou ali os dons que você tinha, você enterrou. Mas nesta noite o Senhor ainda está te chamando você, meus irmãos. Venha para Jesus, entregue sua vida e você vai ver tudo mudar. Meus queridos irmãos, Jesus ainda é o mesmo. Ele tem poder para transformar a tua vida nesta noite, se você crê. Queridos irmãos ouvintes, que o Espírito Santo de Deus, ele continue falando no teu coração